O grande problema do homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Atos 5, versos 29 ao 32. Nesta passagem de Atos, capítulo 5, os apóstolos estão na mesma situação do cego que foi curado por nosso Senhor. João, capítulo 9. Como os apóstolos, o cego foi examinado pelas autoridades de Jerusalém. Elas estavam aborrecidas com o fato de que ele fora curado e lhe pediram que explicasse como tinha acontecido que ele pôde ver. O homem deu a única resposta que poderia dar. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. João 9, 25. Eu não fiz nada, foi este homem. E os apóstolos estão dizendo virtualmente a mesma coisa aqui, e ao fazê-lo, naturalmente, nos dão um perfeito sumário da mensagem cristã. Estamos no processo de considerar juntos por que é que os homens e as mulheres ainda objetam ao Evangelho e rejeitam uma tão estupenda oferta de livramento. Já vimos que um dos problemas é que a ideia que eles têm de um Salvador é totalmente errada, de modo que ficam impossibilitados de ver a glória do único Salvador verdadeiro. Mas agora, eu quero mostrar a vocês outra razão da sua rejeição do Evangelho. É que eles estão igualmente errados em todo o seu pensamento sobre a salvação. Claro está que essas duas ideias erradas são interdependentes e interagem mutuamente. É óbvio que uma ideia errônea sobre o Salvador tem que estar baseada numa ideia errônea sobre a salvação, o livramento da qual se tem necessidade. Como temos visto, os homens e as mulheres atuais não são diferentes dos membros do Sinédrio de Jerusalém. Eles todos rejeitam a noção de que somente Deus pode provê-los de salvação. Esta rejeição acontece porque, para dizê-lo em termos gerais, eles não conseguem perceber a profundidade do seu problema, nunca veem a sua real necessidade. Todavia, consideremos os detalhes à medida que os vejamos postos diante de nós nesta declaração dos apóstolos ao Sinédrio. Meu primeiro princípio sobre este título é que os homens e as mulheres persistentemente deixam de compreender que a sua maior necessidade é a necessidade de serem reconciliados com Deus, a necessidade de perdão. Vejam como o apóstolo expõe o ponto. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados, ou o perdão dos pecados. Mas eles não acham que precisam ser perdoados, e por isso se opõem a esta mensagem. Eles de fato a consideram ultrajante. Hoje as pessoas estão procurando soluções para os seus problemas e os partidos políticos competem uns com os outros nas ofertas que fazem dos seus remédios. Entretanto, é só quando há eleição que nos inclinamos a pensar que eles estão oferecendo algo novo. O que é estranho quanto ao mundo é que ele faz brincadeiras com o Evangelho. Conte-me a velha história. Ele escarnece, como se os políticos não repetissem as suas mesmas velhas histórias. Porque mudam um pouco a sua terminologia, eles se convencem e convencem outros de que tem algo novo, porém não há nada novo debaixo do sol. Os políticos meramente tocam variações do mesmo tema, o mesmo tema, não importa qual seja o partido. A diferença nem merece consideração quando se vê o problema dos seres humanos e da natureza humana à luz do ensino bíblico. E aqui chegamos à diferença essencial entre os manifestos políticos e o ensino do Evangelho. A diferença primária e o erro mais profundo é que os homens e as mulheres persistem em olvidar Deus ou se acreditam nele, eles têm uma atitude errada para com ele. Eles persistem em pensar que o seu problema pertence inteiramente a este mundo. Suas ênfases é que variam. Alguns dizem que as causas são políticas, outros que são sociais ou econômicas,
Vocês conhecem as variações, mas todos concordam em pensar que o problema é puramente um problema dos homens e das mulheres em suas relações com este mundo. Nunca dedicam pensamento ao fato de que o real problema é, como dizem alguns, a relação vertical com Deus. Lanço o seguinte como um desafio: partam da situação humana como ela é. Considere a história geral da civilização e seu óbvio fracasso em resolver os seus problemas e pergunte: por que isso? Que levou a isso? Há somente uma resposta adequada: o próprio homem produziu o seu caos. O mundo não foi destinado a estar como está. Ele está como está porque lá no princípio os homens erraram em sua atitude para com Deus. A própria contextura do ensino bíblico é que o pecado inicial do homem, o seu erro original, foi o rompimento da sua relação com Deus. Foi isso que trouxe o caos à vida, e vocês sempre têm que voltar a isso. Pedro aponta claramente para isso, dizendo com efeito: vocês nos lançaram na prisão como se fôssemos proponentes de alguma nova visão da vida ou de alguma nova filosofia. Mas nós estamos pregando sobre o que o Deus de nossos pais fez. Não somos rivais de vocês em nenhum sentido. Por isso repito que o que é fundamental para todas as outras considerações é a questão da nossa relação com Deus, somente à luz disso é que podemos entender a nós mesmos. Andamos mal porque esquecemos que somos criados por Deus. Não nos criamos a nós mesmos. Deus colocou em nós a energia do sexo e da geração, mas isso não quer dizer que o homem criou o homem. Somos criados por Deus e também somos criados para Deus, para termos relação com Ele. Deus nos formou com certas leis básicas em nossa natureza e, devido não reconhecermos isso, ficamos frustrados e vivemos em constante miséria. Também devemos compreender que dependemos inteiramente de Deus. Não podemos fugir dele. Através do sexo, as pessoas sempre fizeram o máximo que puderam para evitá-lo, porém não conseguiram. E isso porque porque os nossos caminhos, os nossos tempos e todas as coisas estão em suas mãos. Deus sempre intervém em nossos pequenos arranjos e pensamentos. E não somente isso, estamos sob Deus no sentido de que estamos sob as leis de Deus. Embora possamos não crer nelas e possamos lutar contra elas, isso não faz a menor diferença. Elas aí estão, e sempre de alguma coisa opera contra a lei da sua própria natureza. Forçosamente ocorrem conflitos e problemas. Esta é a essência de toda a nossa condição e do nosso errôneo entendimento de nós mesmos e de toda a nossa dificuldade e miséria. Pensamos que estamos nos libertando, mas realmente o que estamos fazendo é lutar contra nós mesmos. O resultado é que ficamos totalmente alienados de Deus. É este o ensino que vocês verão em toda parte do Novo Testamento, particularmente nas exposições feitas pelo apóstolo Paulo. Em sua epístola aos Efésios, com memoráveis palavras, ele escreve: e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Efésios 4, versos 17 a 19. Ora, se vocês puderem me dar uma análise melhor da vida moderna em seu nível mais sofisticado e mais intelectual, façam-me saber onde posso encontrá-la. Ali está a análise perfeita. Por que as pessoas levam vida lasciva? Por que as perversões? Por que a amoralidade? Por que a confusão? Em última análise, tudo se deve ao pensamento errôneo, porque o pensamento determina a prática. Como o homem pensa, assim ele é. E como o apóstolo assinala nessa passagem de Efésios, o problema é que os homens e as mulheres estão alienados de Deus em seus modos de pensar e em toda a sua atitude. Se em algum momento chegam a pensar em Deus, pensam que ele está contra eles, que ele é uma espécie de monstro que espera esmagá-lo. E assim lutam contra ele, levantam-se contra ele como pensam. Eles transgridem deliberadamente as suas leis e desafiam tudo o que é sagrado. Ora, o ensino bíblico, e é este o ponto defendido pelos apóstolos diante do Sinédrio, é que todo problema surge porque os homens e as mulheres são culpados perante Deus. Esse é o real problema. Eles examinam as circunstâncias e as condições, mas nunca vão suficientemente a fundo para descobrir
que a causa subjacente é que eles desagradaram e desobedeceram a Deus e que, em consequência, a sua primeira e grande necessidade é de perdão, para dar a Israel o arrependimento e o perdão dos pecados. Portanto, a mensagem bíblica supera e fecha todos os outros tipos de pensamento. Todos eles chegam a um denominador comum, e nenhum deles aponta para a nossa necessidade de perdão. Mas o Evangelho nos diz: o de que você realmente necessita não é de mais dinheiro ou de menos horas de trabalho, ou de casas melhores ou de mais educação. O de que vocês necessitam é de serem perdoados, e isto simplesmente significa que vocês precisam ser reconciliados com Deus. Vocês estão como estão e o mundo está como está porque vocês estão sob a ira de Deus. Deus não sorri para vocês. Vocês estão alienados, estão vivendo na oposição. Estão não só lutando contra a lei do seu próprio ser, estão lutando contra o seu Criador, o único que realmente pode abençoar vocês. Bênção, felicidade e paz depende, em última análise, da sua relação com Deus. Lembro que uma vez li uma crítica de um homem inteligente feita a esta quadra do hino de Charles Wesley. Justo e santo é teu nome, eu sou total injustiça, vil e cheio de pecado sou, tu és cheio de verdade e graça. Charles Wesley. Esse homem disse: imagina um candidato a emprego ir a um empregador em perspectiva e dizer isso acerca de si próprio. É ridículo. Contudo, Charles Wesley afirma que você precisa do perdão de sua vileza e pecaminosidade. Isso é resumido pelas palavras de Pedro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe salvador para dar a Israel o arrependimento e o perdão dos pecados. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio que temos aqui é que as pessoas estão no mais completo desvalimento naquilo em que elas têm a maior necessidade. Onde encontra esse ensino? Está aqui nas palavras de Pedro, para dar a Israel o arrependimento e o perdão dos pecados. O arrependimento e o perdão são dados, e isso significa que os homens e as mulheres não podem fazer sobre isso. Pois bem, temos aí uma grande fonte de problema. O pensamento popular é: creia em você mesmo. Se você quer um emprego, bem, não vá bajulando. Levante-se e diga: não há nada que eu não possa fazer. Sim, dou conta de qualquer trabalho, aqui estou. Eu sou quem você procura. As pessoas em geral são autoconfiantes e autoafirmativas. Elas foram criadas com base no ensino psicológico, que ele diz: confie em si, expresse-se, mostre o que há de mais grandioso em você. As pessoas estão sempre convencidas de que podem endireitar as coisas. Quando elas creem em Deus, mostram-se convencidas de que podem até acertar-se com Ele. Acham que vivendo uma vida moralmente boa, não fazendo certas coisas e começando a fazer outras, podem satisfazer a Deus. Acreditam que não se exige mais nada. Elas têm poder em seu querer, poder que elas podem exercer e que exercerão. Mas você lhes pergunta: quer dizer do ensino de Jesus Cristo? Oh, sim, replicam elas. Estamos tremendamente interessadas nisso. Naturalmente, Jesus, como lhe chamam, veio e nos instruiu. E é nisso que ele é de grande valor. Ele nos deu incomparável ensino sobre o viver moral. E não somente nos deu instruções, mas também nos deu um exemplo maravilhoso. E assim as pessoas louvam Jesus e o seu ensino. Nós temos as nossas ideias, dizem elas, porém as dele são as mais altas, de modo que devemos dispor-nos a segui-lo e a imitar o seu exemplo. Ele nos ajuda tremendamente, dando-nos uma vívida ilustração de como se pode e se deve ter uma vida baseada nestes exaltados princípios. E dessa maneira, essas pessoas se põem a imitar Jesus, confiantes em que podem fazê-lo e em que podem salvar-se a si mesmas. Em outras palavras, elas não percebem que há problema nesta questão de salvação. Do seu lado, pensam que pode realizá-la e não se apercebem de nenhum problema do lado de Deus. Pensam que do lado de Deus não há dificuldade alguma. O que elas acham é que se alguém vai a Deus e diz: sinto muito, Deus diz: certo, eu perdoo, já o tinha perdoado antes de você me pedir. Deus perdoa todo mundo. Deus é amor e, portanto, não pode refrear-se e deixar de perdoar o mundo todo. O ensino popular que passa por cristianismo diz que Deus ama a todos.
todos vão para o céu, creiam ou não no Evangelho. Estes pregadores têm o seu próprio Evangelho. É que Deus ama o mundo e o perdoou, apesar da sua rebelião e da sua oposição a ele. Até aqueles que não acreditam no céu vão chegar lá. Deus é amor e tudo vai bem. Por isso, agora eu quero mostrar-lhe, partindo desta declaração apostólica, que o entendimento moderno é completamente errôneo em ambos os aspectos, do lado do homem e do lado de Deus. É errôneo do lado do homem porque o apóstolo diz aqui: Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e o perdão dos pecados. Ele o dá. Os homens e as mulheres não podem fazer nada porque, conforme este evangelho, eles estão mortos em ofensas e pecados. Estão espiritualmente mortos. E claro está que os seus pensamentos e as suas atividades comprovam isso. Por natureza, os seres humanos são inteiramente vazios de entendimento espiritual, por isso não creem em Deus. Diz o salmista: disse o nécio no seu coração, não há Deus. Salmo 14, verso 1. Não é surpreendente que o nécio diga isso. Dele não espero outra coisa. Não espero que os homens e as mulheres decaídos creiam nestas verdades espirituais. Não podem, estão cegos. O homem natural, declara Paulo, não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2, verso 14. E o homem perdeu o seu entendimento espiritual quando rompeu sua relação com Deus. Voltando ao Gênesis capítulo 6, vemos uma forte descrição dos seres humanos anteriores ao dilúvio. Toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Gênesis 6, verso 5. E o mundo continua desse jeito atualmente. Somos assim por natureza? Não podemos evitar isso. Essa é a natureza que recebemos. Somos, pois, incapazes de agradar a Deus. Não podemos cumprir os mandamentos. Que adianta fingir que podemos? Todos nós os transgredimos. Talvez você diga, mas eu nunca cometi adultério. Lembre-se do que disse o nosso Senhor: qualquer que olhar para uma mulher com uma intenção impura, no coração já adulterou com ela. Mateus 5, 28. Todos nós somos adúlteros. Por conseguinte, não conseguimos guardar os mandamentos. Não somente isso, todas as nossas ações são finalmente inúteis. Este é o grande ensino da Bíblia. Todas as nossas justiças são como trapo da imundícia. Isaías 64, verso 6. Há depois a grande declaração do apóstolo Paulo, vendo retrospectivamente sua vida antiga como Saulo de Tarso, vida de observância religiosa e de moralidade, vida na qual ele superou todos os outros em seu conhecimento e prática da lei. Paulo escreveu: o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Filipenses 3, versos 7 e 8. Ele vê que, aos olhos de Deus, a sua justiça é completamente inútil. Todos os homens e mulheres estão na situação do mais completo desvalimento. São tão maus que nem sequer podem sentir tristeza pelo pecado. Será que eles podem arrepender-se quando quiserem? Você já tentou isso? Acaso você pode, por si mesmo, sentir tristeza pelo pecado? Não pode. Você pode dizer que pode, porém, não pode impulsionar-se a senti-la. A este ponto você está morto. Mas, acima de tudo, e aqui está o ponto crucial do problema, você não pode encontrar Deus. Você pode melhorar sua vida, pode resolver ter mais alta moral e poder ter um sentimento de satisfação de que está agindo muito bem. Todavia, não é esse o problema. Não. O problema é como conhecer Deus, como ter comunhão com Ele, como ser abençoado por Ele e como viver em harmonia com Ele e com as leis do seu próprio ser. E isso significa encontrar Deus. Contudo, como você pode encontrar Deus? O autor do livro de Jó o colocou assim há muito tempo. Podes tu buscar e achar Deus? Jó 11, verso 7. Paulo diz: o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. 1 Coríntios 1, verso 21. E é bom lembrar que sabedoria aí é a sabedoria ensinada pelos grandes filósofos gregos durante o período de florescimento da filosofia grega. Não, os homens e as mulheres jamais podem encontrar Deus. Eles vêm tentando através dos séculos, mas não podem.
Essa é a dificuldade do lado humano e toda a nossa moderna autoconfiança é ridícula neste ponto. Por que não observar o caos do mundo e encarar os fatos? Por outro lado, examine a dificuldade do lado de Deus, e aqui vocês veem a verdade que os apóstolos pregavam antes de tudo mais. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Por que Deus fez isso? A mensagem bíblica e a única resposta é que Deus enviou o Salvador, porque somente Ele poderia fazê-lo. O homem não pode produzir um Salvador capaz de salvar, mas Deus o fez. E por que é errado o ensino moderno, este ensino que afirma que Deus ama todo mundo, que todo mundo é perdoado automaticamente e que ninguém vai ser punido? É errado porque é a rotunda contradição dos eventos históricos concernentes a Jesus Cristo, especialmente sua morte na cruz. É por causa da morte de Cristo que há toda esta grande doutrina do Novo Testamento. É por causa da sua morte que nós temos a ceia do Senhor e falamos sobre o seu corpo partido e o seu sangue vertido. O problema do perdão, da reconciliação dos homens e das mulheres com Deus é o maior problema que o universo já conheceu e conhecerá. Este, digo com reverência, é o maior de todos os problemas, até para o Todo-Poderoso Deus, e ninguém, senão Ele, pôde resolvê-lo. O problema surge por causa do caráter de Deus. Como pode Deus perdoar os homens e as mulheres? Vocês verão que os mais grandiosos escritos teológicos através dos séculos têm tratado desta questão. Um notável exemplo foi Anselmo, que escreveu um livro intitulado Por que Deus se faz homem? Esse é outro modo de colocar o mesmo problema. Por que este Jesus? Por que aquela cruz? Por que a ressurreição? É tudo devido ao grande problema de como Deus pode perdoar o homem. Muitos pensam que o perdão é coisa fácil para Deus, mas eu quero mostrar-lhe que é mais difícil do que qualquer outra coisa. E é aí que vemos a sabedoria de Deus refugindo com a maior glória. O apóstolo Paulo nos expõe este problema uma vez por todas em sua epístola aos Romanos, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs, isto é, colocou diante do mundo inteiro, para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça, a justiça de Deus, neste tempo presente, para que ele, Deus, seja justo e ao mesmo tempo justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3, versos 24 a 26. Como pode Deus continuar sendo justo e reto e santo e ainda perdoar o pecado? Vocês já pensaram nisso? Ah, vocês dirão, mas Deus é amor. Bem sei, porém, Deus é tanto santo e ele não pode mudar. Tão puro é o seu semblante que ele não pode nem olhar para o pecado. Como pode este Deus justo perdoar um só pecador que seja? Deus não pode dar as costas às suas leis e à sua natureza. Ele tinha ensinado ao antigo povo de Israel que sem derramamento de sangue não há remissão do pecado. Hebreus 9, 22. E é por isso que estes judeus, aos quais Pedro estava falando no Sinédrio, estavam tão terrivelmente errados. Pedro estava dizendo com efeito: você não conhece as suas próprias escrituras, não entendem o problema. Estão confiando em seu templo e no cerimonial do templo, em suas ofertas queimadas, em seus sacrifícios, em seus cordeiros, no sangue de touros e de bodes e nas cinzas das novilhas. Vocês consideram suficientes estes sacrifícios. Vocês não conseguem enxergar que essas coisas são apenas sombras e tipos, apenas profecias do que Deus ia fazer? Pois agora ele o fez e vocês não veem. Vocês estão agarrados às sombras e figuras e estão perdendo a realidade propriamente dita. Era isso que Pedro estava dizendo, e é isso que temos a necessidade de dizer a este mundo moderno. Faz parte do meu dever e do meu comissionamento como pregador dizer que Deus, em sua justiça, não pode perdoar os homens e as mulheres simplesmente dizendo: eu os perdoo. Tenho amplas bases para fazer essa afirmação. Se Deus pudesse perdoar tão facilmente as pessoas, ele o teria feito, mas não foi o que ele fez. Como já vimos, todo o conteúdo do Velho Testamento descreve como Deus preparou o seu povo para a vinda do Salvador. Ele ordenou aos filhos de Israel que construíssem o tabernáculo e o templo, e lhes deu minuciosas instruções para as duas construções e para os sacrifícios e as festas que deveriam celebrar.
Ele disse ao sacerdote que imolasse um cordeiro toda manhã e toda noite. Que é que significa tudo isso se Deus já tivesse perdoado todo mundo? Qual é a finalidade disso tudo? Mas permitam que eu faça a grande pergunta. Qual é a finalidade da sua morte, ressurreição e ascensão de Cristo? E a única resposta a essa pergunta é que isso se tornou necessário pelo temível problema do pecado e desamparo do homem e da natureza e do ser de Deus. Não havia outra maneira. E assim a mensagem dos apóstolos é justamente esta. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e o perdão dos pecados. Se Deus não tivesse levantado um Salvador, não tivesse providenciado um plano de salvação e não nos tivesse dado a salvação como um dom gratuito, todos nós estaríamos arruinados. Se eu e vocês havemos de ser reconciliados com Deus, é preciso atender a algumas necessidades fundamentais. Primeiro, precisamos de alguém que nos represente diante de Deus. Não podemos chegar à sua presença por nossas próprias forças, como vimos. Não podemos alçar-nos e arrazoar com Deus e pleitear com Ele. Quando tentamos fazê-lo, imediatamente dizemos com Thomas Binney: eterna luz, quão pura a alma precisa ser, quando, sob o teu agudo olhar, não me retrai, mas, com calmo prazer, pode viver e te contemplar. Alguma vez você pensou em estar na presença de Deus? Sei que é fácil falar sobre Deus em discussões e argumentos teológicos. Conversamos tendo as mãos nos bolsos e cigarro cachimbo na boca. Sim, discutimos sobre Deus, mas você pode imaginar-se na presença do Deus vivo em santidade indescritível? Nós nos retraímos, reduzimos-nos a nada. Precisamos de alguém para nos representar. Nenhum ser humano pode fazer isso, porque são todos pecadores e, todavia, temos de ser representados por um homem. Precisamos ser representados por alguém que nos conheça e que partilhe da nossa natureza, alguém que possa pleitear por nós e nos representar. Eis aí o primeiro desiderato. No entanto, em segundo lugar, esse representante tem que ser perfeito. Se há de representar-nos, deve ser sem defeito, sem pecado. É preciso que ele cumpra a lei de Deus. Se não o fizer, terá que passar todo o seu tempo pleiteando por si próprio. E seja como for, não pode fazê-lo por ser um pecador diante de Deus. Portanto, ele tem que ser homem e tem que ser um homem perfeito. É preciso que ele conheça Deus. Ele tem que conhecer o caminho para a presença de Deus e tem que ter direito de entrar. Tem que ter acesso a Deus e não pode ter medo de falar com Ele. Depois, em terceiro lugar, e acima de tudo, é preciso que ele seja capaz de levar sobre si os nossos pecados e o castigo deles. Não basta meramente poder falar em nosso favor. Os nossos pecados são fatos, foram e são cometidos, e Deus deixou mais que claro que pecado tem que ser punido. Não porque Deus está contra nós, e sim porque, digo com reverência, Deus não tem escolha nessa questão. Ele é santo. Seu caráter está por trás disso e está envolvido. Deus é justo e não pode agir injustamente. Por isso é preciso dar o devido trato aos nossos pecados. Todos nós somos culpados, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Não há um justo, nenhum sequer. Romanos 3, verso 10. Portanto, este que deve representar-nos deve ser capaz de levar sobre si os nossos pecados, sofrer a punição que os nossos pecados merecem e ainda continuar vivendo. Esse é o problema, não menos que isso, e somente Deus pode fazer algo a respeito. É por isso que Pedro e os apóstolos disseram: o Deus de nossos pais levantou Jesus. Ao Sinédrio, gente experta nas escrituras do Velho Testamento, eles disseram: vocês deveriam saber isso. Deus esteve dizendo através dos séculos sucessivos que ia prover um Messias. Ele enviaria o libertador. Haveria um Cordeiro de Deus. Você não conhece as suas escrituras? Mas aqui estamos nós para dizer-lhes que Deus agiu e que este Jesus é aquele que Deus levantou. O Senhor Jesus Cristo é o único que atenda a estas necessidades e que preenche estes critérios. Ele é homem, nascido da Virgem Maria. Essa é a mensagem da encarnação e do nascimento virginal. Ele é verdadeiro homem. Ele é da semente de Abraão. Todavia, não é somente homem, é também Deus. E isso
É uma necessidade absoluta. Esta mensagem aqui pregada pelos apóstolos ao Sinédrio não é somente verdadeira, tem que ser verdadeira. Esta é a única maneira pela qual o problema poderia ser resolvido. É por isso que os apóstolos dizem aqui: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O que efetivamente disseram foi: antes morrer que negar-nos a pregar esta mensagem. Esta é a boa nova. É a única mensagem que pode salvar uma alma que seja. Temos que continuar a pregá-la. Deus fez isto. Ele levantou um homem e este homem é seu próprio filho. Uma vez que todos os outros falharam, Deus teve que criar um novo homem. Era preciso haver um novo começo, uma nova humanidade. Era preciso haver um novo representante, um que pudesse compadecer-se das nossas fraquezas. Hebreus 4, verso 15. Que pudesse ter empatia conosco, sofrer conosco e nos socorrer. Sim, porém mais. Ele tinha que ser sem pecado e perfeito. Tinha que conhecer Deus, ter acesso a Ele e representar-nos e pleitear por nós. E Ele o fez. O Senhor Jesus Cristo é Deus e homem. Em sua vida na terra, Ele prestou perfeita obediência às santas leis de Deus. Mas, acima e além disso, como Pedro a respeito se expressa com aquelas ressonantes palavras da sua primeira epístola, foi Ele que levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro 2, verso 24. Esse é o ensino que Pedro expôs embrionariamente, quando esteve diante do Sinédrio e falou pelos demais apóstolos. O nosso Senhor foi o único que pôde satisfazer a natureza santa de Deus. Deus puniu nele os nossos pecados e, portanto, Ele nos oferece absolvição e perdão gratuitamente. E, naturalmente, o maravilhoso nisso tudo é que foi Deus que o fez. O Deus de nossos pais levantou Jesus. O Deus contra quem nós nos rebelamos, o Deus que nós ofendemos, o Deus em quem, digamos assim, nós cuspimos. Foi Ele que fez tudo. Como Paulo diz, Deus estava em Cristo, e por meio de Cristo e de tudo o que aconteceu em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. 2 Coríntios 5, verso 19. Foi assim que Deus reconciliou consigo a humanidade. Deus o planejou. Os seres humanos nunca poderiam ter pensado nisso. Eles o rejeitam quando se lhes fala dele. Foi plano de Deus. Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas 4, verso 4. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Foi Deus que enviou seu filho ao mundo, e foi Deus que o enviou à cruz. Pedro disse ao Sinédrio, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Mas em seu sermão do dia de Pentecoste, ele explicou que isso foi pelo determinado conselho e presciência de Deus. Atos 2, verso 23. Paulo escreveu, Deus o entregou por todos nós. Romanos 8,32. E séculos antes, o profeta Isaías escrevera, Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53, verso 6. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías 53, verso 4. Foi Deus que efetuou esta grande operação entre o Pai e o Filho. Deus resolveu o seu próprio problema. Ele continua sendo justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3, 26. Resultado. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, verso 1. Este é o plano divino de salvação. Mas não foi fácil. Deus enviou seu único Filho da glória do céu ao pecado, à ignomínia e à sordidez deste mundo. Foi isso que lhe custou. E considere o que significou para o Filho vir da pureza e da glória da eternidade a um mundo como este, cheio de pecado, opróbrio e torpeza. Contudo, ele veio e se fez amigo de publicanos e pecadores. E não somente isso, ele foi para a cruz, e ali seu Pai desviou dele o seu rosto. Sua alma veio a ser uma oferta pelo pecado, e houve separação entre o Pai e o Filho, pelo que o Filho bradou em agonia, Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, verso 46. Que mensagem, que evangelho! E que mundo que o recusa! Que mundo mau!
O mundo nunca se apercebeu da causa dos seus problemas, nem da sua mais profunda necessidade. Continua confiando em si mesmo e em seus falíveis poderes e capacidades, e rejeita esta oferta gratuita de perdão. Pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, verso 8. Deus dá o arrependimento e o perdão dos pecados a todos os que creem em Cristo Jesus, seu Filho. Essa é a mensagem. Você crê nela? Você aceita o Salvador e sua grande e única salvação? Deus o levantou. Deus fez tudo isso e nos dá isso tudo de graça. A loucura de rejeitar o Salvador.